Bem-vindo, futuro juiz do trabalho ou futura juíza do trabalho. Se você não me conhece, sou Mariana Matos, sou professora do TEC Concursos, com uma média de mais de 15 mil questões comentadas lá no site, professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Este canal aqui está direcionado a questões de concursos públicos, temas e jurisprudência trabalhista, e todas referentes, direcionadas aí para concursos públicos. Nosso primeiro vídeo será esta revisão aqui para Magistratura do Trabalho, prova que acontece agora no dia 14 de maio, próximo domingo, inclusive Dia das Mães. Um beijo para você que é mãe, um beijo para sua mãe que ainda está aqui nessa dimensão e um beijão enorme para as nossas mamães que já partiram deste mundo maravilhoso, certo? Esse é o nosso primeiro vídeo do canal e a gente vai fazer essa revisão para magistraturas dos pontos de 1 a 37. Então, na próxima hora, a gente vai focar nesses pontos de 1 a 37 do seu edital em Direito Individual do Trabalho, e para isso a gente vai usar o nosso material, Direito Individual do Trabalho em post-it. Por quê? Porque essa aula foi pensada para os alunos do nosso curso. E eu decidi colocar aqui para vocês. Preciso comprar o meu material? Preciso comprar o curso de Direito em post-it? Não, se. Se você tem um resumo próprio, se você tem um resumo de um outro professor que você possa identificar e selecionar os pontos que eu vou pedir para você revisar, então não tem problema nenhum, você não precisa comprar. Se você quiser comprar, o link da compra está aqui na descrição do vídeo, então é só ir lá comprar, pausa o vídeo, compra e volta para acompanhar certinho, tá bom? Análise da banca, FGV. Eu peguei as provas de 2018 a 2023, normalmente eu pego de 2019 a 2023, mas vocês lembram que 2021, 2020 e 2021 teve a pandemia e aí ficou muito escasso assim de questões, enfim, então eu estendi um pouquinho 2018 a 2023, jamais resolva uma questão anterior à reforma trabalhista. Combinado? Ótimo. 2018 a 2023, e foi esse o balanço que eu consegui das provas da FGV. 19% sobre duração do trabalho. E aí a FGV tem um foco, tá? Tem suas preferências dentro da preferência. Se até mãe tem preferência, por que a FGV não teria, não é mesmo? Então, 19% de duração do trabalho com foco na jornada. Aí, jornada, o que inclui na jornada? Horas extras, compensação, principalmente a diferença, né? Compensação mensal, semestral e anual, que foi uma alteração da reforma trabalhista. Horário noturno, é óbvio que eu não vou falar para você revisar a parte geral, tá? A parte que está lá na CLT, eu vou pedir para você revisar as exceções, que são os petroleiros, e aí tem uma súmula, petroleiros, jornalistas, advogados, enfim, essa parte assim das profissões regulamentadas, tá? Que tem disposições distintas. Até o rural eu não vou falar para você porque isso tem que estar na sua veia, tá bom? Repouso semanal, é importante revisar, porque tem muita súmula, tem muita OJ. Intervalos, pelo amor de Deus, não vá errar o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, que diz o quê? Que os intervalos não concedidos serão indenizados. A parcela é indenizatória. Combinado? E o período a ser indenizado é apenas o suprimido. Se o intervalo era de 1 hora e concedeu meia hora será indenizada. A outra meia hora já está computada. Correto? Não vai errar isso. Se você é meu seguidor, se você errar, nem volte a falar comigo, por favor. Dentro de férias, nós vamos falar sobre a súmula 450 do TST, obviamente, porque foi considerada inconstitucional. Isso quer dizer o quê? Que o atraso no pagamento das férias não seja mais a dobra delas. Obviamente, a tabela do período de férias, que é aquele artigo 130, que diz 30, 24, 18 e 12 dias de férias, e correspondente aos números de faltas, e o fracionamento. Aí o fracionamento você tem que olhar as regras, inclusive em intervalos ali, o fracionamento em algumas profissões, como motorista profissional, tá? Existe a possibilidade de fracionar, inclusive, um intervalo.
Então, esses são os pontos aqui que eu acho que existem grandes chances de cair na sua prova. O nosso segundo ponto aqui, 15% para extinção do contrato de trabalho. Em provas da FGV 2018 a 2023. Por favor, não errem de extrato. Isso pode e vai te prejudicar na classificação se você errar. Então, se você não está seguro ainda sobre o distrato, vai lá no meu Instagram, tem um post com 4, 5 páginas, tá? Que vão te explicar tudo o que você precisa para gabaritar daqui para frente até o fim da sua vida sobre distrato, obviamente, se a legislação não for alterada. Então, corre lá e clica lá. Aviso prévio, que pode vir a ser cobrado? Contagem do tempo e proporcionalidade, tá? Eu acho que são os tópicos, assim, mais complexos aí e é o que a FGV e outras bancas vêm cobrando. Quitação das verbas vai cair, inclusive em dispensa coletiva. Saiba diferenciar o que é dispensa coletiva, o que é dispensa plurima e o que é dispensa individual, tá? No nosso terceiro ponto, 12% sobre remuneração. 12% das provas aplicadas pela FGV cobraram remuneração com foco no quê? Na insalubridade e periculosidade. Por quê? Porque existem muitas súmulas, muitas OJs, muitos entendimentos, teses de repercussão geral. Então, por isso, eu aposto em insalubridade e periculosidade. Mas também, integração das parcelas, o que integra, o que incorpora, e parcelas sem natureza salarial, que foi uma alteração feita pela reforma trabalhista e que caiu muito. 90% das questões aí do ano passado caiu sobre parcelas sem natureza salarial. 11% sobre contrato de trabalho. E aqui, é claro, eu não estou falando do contrato de trabalho, as regras gerais, contrato de experiência, contrato por prazo determinado, 2 anos, de experiência 90 dias, prorrogáveis dentro desse prazo, enfim, isso é regra geral, isso está no seu DNA já, tá? O que eu vou falar aqui é foco na suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Por quê? A suspensão tem várias espécies, assim, pulando pela CLT, por legislação esparsa, além de presunções. Então, a suspensão é um ótimo tema para cair na prova, justamente porque ela não está centralizada, tá? Interrupção, porque tem aquele rol que você tem que decorar, que teve alterações, inclusive a reforma trabalhista trouxe mais uma hipótese. E aí, além disso, o trabalho intermitente, que a reforma também trouxe. Eu estou falando bastante da reforma, sabe por quê? Porque nenhuma prova da magistratura do trabalho cobrou a reforma trabalhista ainda. A última prova da magistratura, em 2017, não cobrou, na prova objetiva, a reforma trabalhista, tá? Então, a intenção aqui é reforçar realmente os pontos da reforma trabalhista. O trabalho autônomo, representante comercial é cheiro de magistratura, porque eu acho que é a única prova, com exceção das procuradorias, que cobram representante comercial. Contrato de parceria em salão de beleza, porque teve uma decisão aí do STF sobre esse assunto, então eu acho que é um assunto bem quente para cair. O estágio, que é uma prova, que é uma modalidade que causa muita confusão. Tem um rol lá que a gente vai tratar daqui a pouco, tem um rol que cai muito. Empregado doméstico, porque é uma prova complexa, então a magistratura exige essa modalidade de empregado. Próximo tópico, 8% de jurisprudência. Demandas repetitivas, tese com repercussão geral e súmulas e OJs. Isso aqui, dentro do nosso material, foram tratados, tá? Eu não sei você, não sei o seu resumo, mas recomendo dar uma olhadinha nas teses de repercussão geral do STF. Aliás, uma dica de constitucional aqui. FGV adora decisões do STF para cobrar na prova de direito constitucional, tá? Direito do trabalho pode ser que traga isso, até porque é uma prova mais complexa. 5% das questões de 2018 a 2023 cobraram proteção ao trabalho da mulher e ao adolescente. Está muito em voga a questão da discriminação, do assédio, então eu acho que esse 5% pode aumentar um pouquinho mais, aí pode vir a cair a 8%
nesses dois temas. E aí você vai focar no quê? Discriminação, as vedações lá do poder fiscalizatório do empregador, prevista na CLT, os artigos 373, sobre o trabalho da mulher, garantia provisória de emprego da mulher, da gestante, o afastamento da gestante e lactante no caso de atividades insalubres, tá? E sobre o menor, a idade, os trabalhos proibidos e, evidentemente, os seus efeitos e convenções da OIT. Eu acho que se tiver que cobrar as convenções vai ser na parte de trabalho do adolescente ali e principalmente lista TIP, tá? Trabalho artístico também é bem cara de magistratura. 4% responsabilidade trabalhista. Responsabilidade trabalhista fala sobre grupo econômico, sócio retirante, desconsideração da personalidade jurídica. Esses temas eu sei e eu tenho certeza que você já tem na sua veia, já está aí tatuado no seu corpo, tá? Então, mas se precisar revisar, dá uma olhadinha. Eu ainda acrescentaria, justamente porque é uma prova da magistratura, evolução e história do direito do trabalho, porque pouquíssimas provas de concurso público cobram isso, além do MPT e da magistratura. Como o MPT tem banca própria, vamos acrescentar aí os tópicos para você ver. Evolução e história do direito do trabalho, e aí a constitucionalidade, dentro desse tema, constitucionalidade e histórico das constituições. Tenta fazer a ligação entre os acontecimentos, as revoluções, os momentos políticos, os momentos sociais, econômicos e a legislação. Então, toda legislação, toda fonte formal, ela decorre de uma fonte material, principalmente no direito do trabalho. Então, memorize Revolução Industrial, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, tá? Que aí você vai fazendo os links. E aí fica mais fácil de você acertar a questão. Ainda acrescentaria acidente de trabalho, porque é da natureza da magistratura lidar com acidente de trabalho. Então, definição, equiparação. Lembre-se que a equiparação, trazida lá na lei de benefícios, é para a responsabilidade trabalhista e previdenciária. A responsabilidade civil para equiparação, ela não é aplicável, tá certo? Salvo dolo ou culpa, mas só para ficar assim mais lúcido o exemplo, no caso de percurso de casa ao trabalho, aqui não há responsabilidade civil do empregador, com exceção se ele forneceu o transporte, e aí a gente já estaria numa responsabilidade pelo transporte de pessoa e não pela responsabilidade do empregador. Indenizações dele decorrentes, no caso de óbito, dano ricochete, danos morais aos familiares e, inclusive, a perda da capacidade laboral, tá? Ainda acrescento dano extrapatrimonial, porque não foi cobrado ainda na magistratura, obviamente, foi um item inserido pela reforma. E aí, foque no assédio moral e sexual, e eu acho que está na hora de cobrar um pouquinho mais aprofundado o dano existencial, tá certo? Esses são os tópicos, essas são as minhas dicas para você revisar. Não vou falar aqui sobre tudo, mas, como eu disse, essa aula foi feita para os alunos. Então, eu vou usar o material, como dito, o link está aqui na descrição, se você quiser comprar, para acompanhar aqui a nossa aula, tá certo? Eu vou abrir o PDF aqui. Tá na ordem em que foi disponibilizado. Então, são 5 partes, em torno de quase 300 páginas. Então, não sei se você vai ter tempo para ler, se você comprar agora. Mas dá tempo de revisar alguns tópicos que você tenha dúvida ou que você esteja inseguro. Então, vamos lá para o nosso material. Direito Individual do Trabalho em OSTIT. Aqui temos a apresentação, essa é a primeira parte, né? A parte 1, que a gente vai falar sobre fontes, princípios e disponibilidade de direitos constitucionais, relação de trabalho e emprego e relação de trabalho lato sensu. Pode ver o primeiro arquivo aqui tem 32 páginas, então são poucas páginas para ser revisadas. Fontes do direito do trabalho. É claro que aqui eu não vou falar sobre fontes materiais ou formais, isso tem que estar na sua mente, tá? Mas
Foque nas perspectivas históricas ali da fonte material. Essa parte aqui, ó, esse post-it. Por quê? Porque ele vai te dar elementos para você lembrar ou para você excluir assertivas com questão dos momentos, das legislações, de fatos que influenciaram o direito do trabalho. Então, foque aqui, vai determinar de forma cronológica como você deve identificar cada ponto, tá bom? Então, perspectivas históricas da fonte material eu acho super importante. A pandemia Covid é uma fonte material, obviamente, eu não vou explicar porquê, você sabe. E de fontes formais, que eu acredito que vai cair aqui, deixa eu ver aqui, súmulas de jurisprudência. É bom você ter uma visão bem clara de que súmulas vinculantes podem ser fontes formais. Já as súmulas e OJs do TST têm muita divergência, então eu acredito que você precise dar uma reformada aí, dar uma fixada nesse ponto, tá? Porque em meio à divergência pode ser que você não tenha se dado conta, certo? Aqui. Ah, e outra coisa, o problema das súmulas também é que as súmulas elas estão lá no artigo 8º, que fala sobre fontes supletivas ou integrativas. Quando a questão falar, quando a banca falar em fontes supletivas ou integrativas, você vai ter que pensar lacuna. Não tem lei. O que eu vou usar? E aí você vai para a jurisprudência, tá? Então, por isso que pode confundir. A súmula pode ser uma fonte, ela é uma fonte, mas pelo artigo 8º ela é uma fonte supletiva, tá bom? E a banca pode brincar com essas palavrinhas. Laudo arbitral eu acho interessante, se você não sabe o que é, dá uma lida, mas eu sei que você sabe, tá? ACT e CCT eu nem vou te dizer o quão importante é, mas eu sei também que você já tem tudo na ponta da língua. Regulamento da empresa também tem entendimentos diversos, tá? E tem algumas peculiaridades. E que a banca pode cobrar porque a banca já cobrou. A FCC já cobrou o regulamento da empresa dessas diretrizes aqui que foram repassadas para vocês. Então, como eu falei, a jurisprudência ela não é fonte formal, tá? Então, aí tem uma corrente moderna aqui, tem os precedentes normativos, são ou não são? Ela tá lá no artigo 8º, então pode confundir, mas assim, se tem pouco tempo, lê sobre equidade. Eu acho que se você não tem tempo, equidade é o post-it que você tem que ler. Por quê? Porque você precisa saber o que é julgamento por equidade e o que é julgamento com equidade, tá? Aqui tem toda a diferençazinha. Então, você tem que ter bem tranquilo essa diferenciação. Analogia não princípios, direito comparado você já sabe e cai bem pouco mesmo. Tá? Alguns post-its aqui estão no material para você não ser surpreendido, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa revisão. Porque existem pontos que tem muita chance de cair na sua prova. De fontes de direito, então, seria isso. Agora a gente vai passar pelos princípios, regras e princípios. Então, você tem que ter uma noção dessa doutrina, dessa teoria de regras e princípios no ordenamento jurídico. Estão aqui neste post-it, que já está sinalizado, inclusive. Tá? Postulados. Esse postulados aqui tem muitos cara de magistratura, tá? Então, eu acredito que seja bom você dar uma lida. Se você não leu sobre postulados, dá uma lida, porque para você não ser surpreendido. Princípios constitucionais, então você já estudou bastante lá em direito constitucional, que eu sei. Da discriminação e da igualdade, eu acho importantíssimo você dar uma estudada, porque é um tema que está na mídia, está aí em diversos setores sociais, tá? Risco mínimo regressivo é um princípio novo, aparentemente, e que tá aqui no material para você não ser surpreendido. Você vai cair? Eu acho difícil, tá? Princípios gerais aplicáveis ao direito do trabalho, e aí eu vou focar aqui com vocês na proteção. A proteção e na mitigação do princípio da proteção, que são aqueles dois casos. Eu costumo falar dois casos, que é a possibilidade de um contrato individual tratar sobre arbitragem,
e a questão do empregado que pode contratar em equivalência, como se fosse um direito coletivo, lá que pode prever as cláusulas do negociado sobre o legislado do artigo 611, que é o hipersuficiente, tá? Então, esses dois pontos eu gostaria que você tivesse bem em mente. Aí, dos demais princípios, tranquilo, bem tranquilo, maior rendimento, tem alguns princípios aqui que eu acho que cai mais em segunda fase, tá, gente? Continuidade da relação de emprego, renúncia e transação é bom ter a diferença, que a renúncia ela é um ato unilateral e a transação é um ato bilateral e normalmente é permitida no direito do trabalho, tá? No contrato individual, né, gente? Porque direito coletivo a gente sabe aí do negociado sobre o legislado. Comissão de conciliação prévia, vamos lá. Post-it de prescrição é importante, porque tem a suspensão, isso cai bastante. E estabilidade. Eu acho que são esses dois tópicos aqui que vocês precisam dar mais atenção. Além, é claro, dos efeitos da conciliação. Por quê? Porque lembra que a gente falou que a extinção do contrato de trabalho é um dos tópicos que a FGV adora? Então, efeitos da conciliação na comissão, tá bom? Direitos constitucionais já está na veia de vocês, o artigo 7º, eu tenho certeza absoluta, então eu vou passar aqui rapidinho, mas eu quero fazer uma observação dos domésticos, tá? Existem direitos que foram estendidos de forma plena, outros limitada, então eu quero que vocês tenham bem essa definição. Não previstos ao doméstico, eu acho importante você dar uma lida, tá? Porque também o que não for ali, o restante tá? Greve, sindicalização, isso você vai tratar lá em direito coletivo. Relação de trabalho e de emprego. A distinção é uma coisa óbvia e básica para os seus estudos. Eu tenho certeza que você já sabe. Então, foca no trabalho autônomo, em alguns elementos. O trabalho eventual é bem tranquilo. Os elementos da relação de emprego eu não preciso falar com você. E aqui está o trabalho do parceiro de salão de beleza, que são aquelas que já foi aquela observação que a gente fez. O trabalho voluntário costuma cair nas provas da magistratura. Vamos ver, contrato de equipe está muito em voga, tá? Vários posts, Instagram, enfim, há uma discussão aí, contrato de equipe, então vale a pena passar os olhos. O trabalho do preso, principalmente quanto ao salário, que pode ser pago um salário inferior ao mínimo, é constitucional, foi uma decisão do STF. Cabo eleitoral não, empresa júnior. Esses post-its, gente, eles estão aqui para vocês não serem surpreendidos, tá? Então é para dar uma lida, fixar um pouco o assunto, 1, 2 lidas já é o suficiente. Cooperativas. É comum cair em provas da magistratura, tá? Então a gente vai, eu vou aqui, e o que mais cai aqui sobre cooperativas aqui, ó, os princípios, tá? Princípios cai muito e os direitos dos associados. Então esses dois tópicos aqui eu vou pedir para vocês darem uma lida mais atenta. Transporte autônomo de cargas é uma legislação que tem cara de magistratura, mas não vi cair em provas ainda. Mas está lá no seu edital, então é importante conhecer. Representante comercial sempre cai. E aí, cláusulas obrigatórias é um ponto bastante importante de ser revisto. A competência processual, embora não seja algo de direito do trabalho, individual do trabalho, mas eu acredito que você deva dar uma lida, porque cabe à justiça comum decidir sobre o contrato de representante comercial. Trabalhador avulso, a gente pode falar que é cara da magistratura. Sempre cai uma ou duas questões sobre o trabalho avulso. Eu vou focar aqui nas atividades do trabalhador avulso não portuário,
Até porque cai o não portuário, as atividades, e cai a atividade do portuário. Então, para vocês não confundirem, atividades do trabalhador não portuário, obviamente, as obrigações do sindicato, ali do tomador de serviço, recolhimento, pagamento das parcelas, e do trabalhador avulso ali, atividade dos artigos 40 ali da lei. Então, vocês têm que saber a definição, porque é isso que cai. Inclusive, no MPT caiu, tá? O ógmo, atribuições, direitos, deveres, tá? Eu acho que é isso. E a escala eletrônica aqui é porque foi uma alteração feita recentemente, se não me falha a memória, em 2021. Então vale a pena dar uma lida. De trabalhador avulso portuário é isso. Existem convenções, então eu trouxe aqui as convenções e alguns pontos, só para você saber que existem convenções do trabalho portuário. Estágio, eu já falei para vocês, a FGV gosta, então você vai pegar ali os direitos do estagiário, os requisitos do estagiário, os direitos e, obviamente, os percentuais, tá? São esses os tópicos. Parte concedente, competência, prescrição, não, estagiário, jornada de atividade, tá? Lembrando que o estagiário não trabalha, ele tem uma atividade. Combinado? É isso, do primeiro ponto do nosso material, são esses os post-its que eu quero que você leia até domingo na sua prova. Segunda parte aqui da nossa revisão para a magistratura do trabalho, prova dia 14 de maio, no próximo domingo. Vamos passar essa parte aqui do sumário, da apresentação, e chegamos à relação de emprego. E os elementos já devem estar aí no seu DNA, né? Então a gente não vai falar. O que eu quero que vocês reforcem um pouquinho são essas teorias, tá? As teorias da relação de emprego, até porque elas vão te ajudar a lembrar dos históricos das constituições, dos eventos sociais, revoluções, enfim. Tudo isso você vai conseguir encaixar uma coisa na outra e vai facilitar para você responder as questões lá de evolução, de história do direito do trabalho. Pessoa física natural, na eventualidade dos elementos que eu quero que vocês foquem, tá? É a subordinação. Por quê? O Covid, né, a pandemia, trouxe algumas formas de subordinação diferente e que a legislação não estava preparada. Então, surgem dimensões da subordinação que, na verdade, já estavam vindo à tona, principalmente com a introdução do Uber, tá? Então, dimensões da subordinação, se a banca quiser complicar a sua vida, ela vai fazer na parte de subordinação. Então, esse PDF aqui, ó, dimensões, você precisa ler. Relação de emprego, elementos fáticos, aí alteridade, reconhecimento do vínculo, isso tudo você sabe, por favor. Autos empregados, parece difícil, mas é fácil, tá? Existe, acho que tinha uma musiquinha, né? Parece fácil, mas é difícil, enfim. Grau de confiança seria interessante, porque pode ser que a banca queira gourmetizar uma questão, e no caso de autos empregados, então ela vai fazer nessa parte aqui teórica, tá? De grau de confiança. Voltando, relação cargos de confiança bancário, jornadas, tá? Quais as jornadas dos bancários, quem é bancário, quem não é bancário. Então, esses são os post-its aqui, ó, jornadas especiais. Divisores, principalmente porque teve uma decisão recente, tá? Alterando o divisor ali, 180, 220. Então, esses são os post-its para bancários. Diretores empregados, trabalho indígena. Sempre cai em prova da magistratura. Lê esse post-it aqui que tá tranquilo. Relação de emprego, figuras duvidosas. Empreiteiro, cai bastante, inclusive o dono de obra, não confunda empreiteiro com dono de obra, subempreitada, tá? Então, dá uma olhadinha nesse post-it de empreiteiro. Empregado doméstico, eu já falei aqui que sempre cai uma questão, uma ou duas questões. Então, tenha em mente a eficácia plena dos direitos, a eficácia limitada e o que não é aplicável ao doméstico. E também sobre
Remuneração, tá? Ali os descontos aqui, ó. Desconto que pode, o que não pode ser descontado, a remuneração. E o adicional de viagem ali, que a redação do dispositivo legal é um pouco confusa. Então, dá uma lida ali, adicional de viagem, remuneração e a parte ali de eficácia plena, limitada e os direitos que não são concedidos aos empregados domésticos. E as férias, cuidado. O empregado doméstico tem tabela diferenciada, tá? Então, tome cuidado aí. Seguro-desemprego é importante, se você não tem noção nenhuma, é importante dar uma lida, porque ele tem regras especiais. E aí é isso. Sobre empregado doméstico, eu acho que essa é a análise que você deve ser feita, tá? Mãe social. Não é que sempre cai, mas a tendência é cair nessas provas de magistratura ou de MPT. E aí eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha nas condições para admissão, que é uma questão que sempre cai, tá? Que são os requisitos e admissão. Condições para admissão. De mãe social é isso. Empregado rural, eu acredito que seja que venha a cair as alterações de súmulas e OJs que estão superadas. E aí você vai ler aqui essa parte da atividade agroeconômica, tá? Que tem a jurisprudência aqui do TST. Grupo econômico não. E aí eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha na jornada de trabalho, tá? Porque às vezes confunde, realmente. Confunde um pouco. Remuneração, os descontos, adiantamento é questão típica de prova. E, claro, o safrista e o trabalhador rural por pequeno prazo. São questões que são constantes em provas de concurso público, não só da FGV. Próximo tópico, o aprendiz. Cuidado. O aprendiz, o decreto 11.061 de 22, tá? Nesse material ele é tratado separado, por quê? Porque ele tem base numa MP que não foi convertida em lei. Ou seja, tecnicamente, juridicamente falando, ele não tem embasamento legal, até porque ele altera várias coisas, ele vai além do que um decreto pode ir. Lembre-se que o decreto não pode inovar na ordem jurídica, tá? Então, minha sugestão, leiam a CLT, só, tá? Leio a CLT porque eu acho que a FGV não vai correr o risco de ter uma questão anulada em cobrando o decreto, tá? Então, em aprendiz, nós vamos fixar em direitos diferenciados aqui, ó, tá? Para você, em direitos diferenciados. Jornada sempre cai, gente. Eu acho que vocês já estão bem crescidinhos no estudo para não confundir mais. E prioridade de contratação. Eu acho que esses são os post-its mais importantes. E claro, né, o percentual de aprendizes, que sempre cai, tem sempre discussões, tá? Então, esse é o tópico. Aí aqui tem um decreto, eu passaria direto no decreto, tá? Teletrabalho, pelo amor de Jesus. Vocês não vão errar teletrabalho. Caiu em todas as provas do ano passado, todas as bancas cobraram, assim, as bancas amam esse tópico. Porque, além da reforma trazer, depois teve outra alteração. Então, teletrabalho, se você não está seguro, faz um risquinho aí e leia a página inteira sobre teletrabalho, tá? Até porque são só uma página só. Empregador, relação de emprego, ponto 10 do nosso edital. Não vou falar aqui dos elementos da relação de emprego, mas eu quero que vocês tenham em mente os poderes do empregador, tá? É uma matéria que a doutrina vem discutindo muito, jurisprudência, e como é uma prova complexa, tem forte chance de cair essa parte. Fiscalização em banheiros e câmeras, monitoramento de e-mail de redes sociais, lista suja de trabalhadores, é ou não é constitucional, revista pessoal e íntima, quebra de sigilo bancário. Ainda sobre o empregador, grupo econômico, tá na veia de vocês. Eu não vou nem pedir nada aqui para vocês lerem, porque tá na veia.
E sucessão também. Sucessão de empregadores também está. Mas é bom dar uma olhadinha nos requisitos da sucessão de empregadores e sucessão de empregadores dos municípios, tá? Desmembramento de municípios, cartórios extrajudiciais. E é isso, de sucessão. Empregador estatal, grupo de empregadores, não importa. Responsabilidade empresarial, você já sabe muito bem. Só cuidado com sócio retirante, que não é a mesma coisa de sucessão trabalhista, tá? Sócio retirante, ele responde e não se trata, é um outro instituto. E aí vocês vão ler, se vocês não têm certeza, convicção ainda do conhecimento de vocês, que vocês estudaram até agora, dá uma lida, aí marca para ler. Cartórios não. Terceirização, o medo dos concurseiros. Bom, existem alguns pontos que são recorrentes. O que eu acho importante é a leitura da legislação, tá? Alguns pontos que vocês precisam se ater. Requisitos de funcionamento ou validade da empresa terceirizada. Por quê? Porque os requisitos de funcionamento dela é diferente do trabalho temporário, da empresa de trabalho temporário. E aí vocês podem confundir na hora da questão, inclusive porque a FGV pode trazer os dois temas dentro de uma mesma questão. Subordinação, esse post-it aqui, ó, subordinação, vocês também precisam dar uma lida para ter uma base do que é subordinação direta, do que é indireta, e para resolver aqueles casinhos que a FGV adora trazer. Tá? Isso vai te ajudar a resolver se trouxer um caso assim, mais emblemático, se ela quiser dificultar um pouco a prova. De terceirização é isso, porque o resto eu sei que vocês sabem, mas aqui, ó, faculdade da tomadora. Existem duas disposições importantíssimas e que eu preciso que vocês leiam com cuidado. Então, aí de terceirização é isso, terceirização em cadeia, as bancas deixaram de cobrar, até porque a súmula já está praticamente toda superada. E a responsabilidade você já sabe, tá? Trabalho temporário, aí é que eu disse para vocês sobre o funcionamento, tá? Que tá aqui, vamos ver onde é que tá, proibições, acho que tá aqui em cima. Requisitos de funcionamento aqui, ó, que eu falei para vocês, tá? Então, é bom dar uma lida, fixar bem o conteúdo para não confundir com a terceirização. E aí, os direitos do temporário, fique atento à equiparação, tá? Salarial. Na terceirização não pode, mas no trabalho temporário pode. Proibições, tá? Eu acho que esses são os tópicos de trabalho temporário que podem vir a cair. Contrato de emprego. Não vou falar dos elementos, não vou falar das regras gerais aqui, até porque isso tem que estar no seu DNA já. Mas vamos falar da classificação, que pode cair, mas isso também você pode relacionar. Se você tem um assunto bem definido, você consegue fazer essa classificação. Característica você já sabe. E, claro, nesse resumo, existe a teoria do negócio jurídico, porque para eu explicar contrato, eu preciso explicar o negócio jurídico e toda uma teoria. Se você estudou em civil, essa parte, estudou bem, então você pode passar. Se não, dá uma olhadinha aqui nos elementos do negócio jurídico e aí a gente começa a tratar dos contratos de trabalho. Cláusula de não concorrência é um assunto que só poderia ser cobrado em procuradorias e na magistratura, então pode ser que a FGV venha a cobrar. Por prazo determinado, não vou falar, isso é o básico, tá? Vocês têm que saber. Contrato intermitente, eu falei para vocês lá no começo da aula, ou chamado também 0 hora. Direitos trabalhistas, eu acho importante vocês revisarem. Convocação e aceitação, isso já tem que estar na veia de vocês, mas se não tem, dá uma revisada. Hipóteses, modalidades, prazo determinado. Isso aqui é regra geral, tá, gente? Isso aqui pode passar direto, porque eu sei que vocês já estudaram muito. Contrato de experiência, período de experiência não. Por prazo determinado aqui, dá uma olhadinha, só para não ser surpreendido numa prova. Contrato por temporada e obra certa.
Contrato provisório, ele é previsto na Lei 9.601 de 98. É importante definir, tá? Porque só em prova de magistratura, MPT, que esse contrato provisório aqui vai cair. Na prática, ele é pouquíssimo utilizado, tem poucos julgados sobre ele, mas em provas, ele cai mais em provas do que na vida real. Então, as características aqui, vocês fazem uma leitura se não souberem nada sobre ele. Para não, como eu disse, para não ser surpreendido. Zona cinzenta. Foque na empreitada, no dono de obra e na subempreitada, tá? Se o tempo está escasso, foca nisso. Pré-contratação. Pré-contratação, ela está explícita no edital. E eu não gosto disso, na verdade. Porque a tendência é que a FGV vá cobrar pelo menos uma questão, ou pelo menos uma assertiva sobre pré-contratação. Eu pediria que vocês lessem tudo que tem sobre pré-contratação, acho que são 2 slides, 3 slides sobre pré-contratação. Por quê? Porque ela vai te dar base para você acertar as questões também de dano extra patrimonial, tá bom? E os efeitos também do contrato. Então, por favor, dá uma lida aqui nessa parte de pré-contratação. Invalidade do contrato, isso já está na veia de vocês, eu tenho certeza. Não tem o que revisar aqui sobre invalidade do contrato de trabalho. Pejotização, tem aqui um post-it importante, inclusive traz um tema aqui do STF, tá? Então, dá uma passadinha. Trabalho da mulher, como eu disse, 5% das provas da FGV de 2018 a 2023 cobraram trabalho da mulher e trabalho do adolescente. Eu acredito que vai subir um pouquinho mais essa estatística aí, para 7%, 8%. E aí você vai focar ali no limites do poder empregatício. Aqui tem todos os aspectos: gravidez, admissão no emprego. Então você vai focar nisso. E o poder fiscalizatório: revista íntima, revista de bens e pertences, ambiente do trabalho, monitoramento do e-mail, revista de bens e de pertences. Eu tenho quase certeza que vai cair pelo menos uma assertiva. Proteção à maternidade, eu nem preciso dizer. E o início da licença, tá? Cuidado com a DPF 6327. Dá uma lida aí sobre a alta hospitalar, quando os bebês ali prematuros ou em caso de internação hospitalar de gestantes da criança seja superior a 2 semanas da CLT, tá? O início da licença. Vamos ver aqui, programa emprega mais mulheres. Todos os professores, todo o Instagram, toda a revisão fala sobre programa emprega mais mulheres. Aqui está um resuminho, caso você não saiba, não tenha lido, tá? Não sei se cai, mas está aqui. Dá uma lida inteiro, tá? Porque é só uma página aqui, ó. Então tem muito material. Se cair 1, 2, 3 assertivas, se cair 4 assertivas e você acertar, a que sobrar é o gabarito, tá bom? Porque você não precisa saber toda a matéria, até porque eu acho que é impossível você conhecer toda a matéria, estudar todo o edital. Você precisa saber alguns pontos que possam te ajudar a fazer prova. Você tem que aprender a fazer prova. Numa prova objetiva, se você souber que 4 assertivas estão erradas, você vai acertar a questão. Se você souber que 2 ou 3 questões, você tem grandes chances de acertar a questão. Então você não precisa saber tudo. Você precisa saber pontos da matéria que te façam, né, presumir, pelo menos, o gabarito da questão, tá bom? Trabalho do adolescente, como eu disse, vai vir. E aí, preste atenção nessas constituições brasileiras. Por quê? Porque isso vai te ajudar também lá sobre as questões de evolução. Porque tem os links, tem as revoluções, as datas. Isso tudo vai fazer você conectar, né, numa linha do tempo, as questões sobre o trabalho, sobre a evolução do direito do trabalho. Então aqui, ó, constituições brasileiras, diplomas internacionais,
A menoridade, que é importante, porque a convenção traz uma, a convenção, né, 138 da OIT. O ECA traz uma subdivisão, tá? E a CLT. Vamos ver aqui, aí o que eu tinha falado para vocês é sobre atividades proibidas, os efeitos do contrato, né, do trabalho proibido. Diplomas, idade mínima aqui, como eu falei para vocês, serviços leves aqui, ó, 13, 15 anos, isso é da convenção. E trabalho infantil, que a gente começa aqui com trabalho infantil, a agenda 2030 e as piores formas de trabalho infantil, a lista típica aqui. Eu não tenho como colocar todas as atividades proibidas, tá, gente? Então, eu coloquei as que já caíram em provas, as que podem vir a cair e as que podem confundir vocês na hora da prova, se caírem, tá? Aqui tem um macetezinho de PEPs aqui da Convenção 182, prostituição, escravidão, pornografia, saúde, segurança e atividades ilícitas, tá? E é isso, gente. Trabalho artístico, eu acho que não vai, que a FGV não vai cobrar assim, aprofundar este assunto numa prova objetiva. Aqui tem um brinde aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com foco no direito do trabalho. O Estatuto aqui, ele vai trazer questões do direito do trabalho, da atividade. Tem o Conselho Tutelar, porque já caiu, então dá uma olhadinha no Conselho Tutelar. O trabalho artístico, segundo o ECA, e o trabalho educativo, que é a definição. É importante vocês saberem o que o ECA considera trabalho educativo. E aí é isso, chegamos na terceira parte do nosso material. Vamos lá para a nossa terceira parte do material. Vamos ver o que temos aqui. Terceira parte. Estamos quase acabando. Essa é a parte mais longa, então eu acredito que são as partes mais importantes. É o núcleo da sua prova, tá? São 20%, eu acredito que 10%, não, 8% da prova esteja aqui nessa parte 3. Vamos lá? Efeitos do contrato. Os efeitos próprios você já sabe. O empregado trabalha, o empregador remunera e cada um tem a sua boa-fé dentro do contrato de trabalho. O medo são os efeitos conexos, tá? Que são os direitos intelectuais, dano moral, dano material em casos específicos. Isso me preocupa. Efeitos conexos, direitos intelectuais, a gente vai dar uma prioridade para a propriedade industrial. Aqui tem os efeitos, tem os pontos, né? Quem produziu, quem tem a patente, quanto tempo tem para fazer esse registro. Então, só a magistratura pode cobrar isso. Vale a pena revisar. Programa de computador. Esse post-it, ele está aí para você não ser surpreendido. Então, dá uma lida, entendeu? Passa para frente. Poderes empregatícios. Isso vai cair, vai estar na sua prova. Veja todas as teorias, as correntes, tenha em mente esses pontos, porque eles vão te ajudar a chegar ao gabarito. Como eu disse, você não precisa saber tudo, mas você precisa ter o conhecimento para chegar ao gabarito da prova. Então, leia esses fundamentos, as primeiras correntes, a natureza jurídica do poder empregatício e, claro, os elementos do poder empregatício. E aí eu não vou falar as penalidades lícitas e ilícitas, isso você já sabe, tá? Porque você já estudou ao longo do tempo, já está aí, você consegue com um raciocínio lógico jurídico, você consegue chegar ao gabarito. Dano extrapatrimonial, foi o que eu disse, já está na hora de ser cobrado o dano extrapatrimonial de forma complexa e a magistratura é uma ótima oportunidade, inclusive sobre o dano existencial. É tranquilo, por quê? Porque a doutrina ainda está desenvolvendo, a jurisprudência ainda está vindo a julgar esses casos, então é uma matéria tranquila, mas que pode vir como um casinho. A FGV adora contar uma historinha para cobrar a letra de lei. Dano existencial é um dos pontos que eu acho que pode ser cobrado.
O assédio, que está muito em voga, tem uma convenção que o presidente já disse que vai ratificar, a Convenção 190 sobre o assédio no trabalho. Então, é um tema quente para cair na prova. Duração do trabalho é os nossos 19% das provas de 2018 a 2023 da FCC, da FGV. Vou falar do básico? Óbvio que não, tá? Tempo à disposição? Não, mas sobreaviso eu acredito que caia alguma assertiva sobre o sobreaviso e a prontidão, porque eles estão lá na CLT para cair em prova, tá? Direito à desconexão, mas isso vocês já sabem, vocês leem aí as matérias, os Instagrams da vida, então vocês sabem. Depois, regime de tempo parcial, vocês não podem errar, e eu sei que vocês não vão errar, porque já está no DNA de vocês. E tem um ponto aqui especial, aqui ó, jornada máximas especiais. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui e memorizassem essas jornadas especiais. Jornada do advogado, telefonistas, professores, digitadores. Se você nunca ouviu falar nisso, dá uma lida. Horário noturno, vou falar sobre as regras gerais? Óbvio que não. Você vai decorar o rural, você vai prestar atenção no rural. Na jornada 12 por 36, principalmente a prorrogação, porque foi uma alteração feita pela reforma trabalhista. E, claro, o horário noturno das profissões regulamentadas. Horas extras, já falei da compensação que vocês têm que ter. Os adicionais aqui, ó. Os adicionais diferenciados, vocês precisam ter assim, ó, fresquinho na mente, tá? Divisores, caso, eu não acho que a FGV vai cobrar, mas caso tenha alguma questão para calcular a remuneração, vocês precisam saber desses divisores. Compensação de horas, foi o que eu falei. Se vocês estão tranquilos, pode passar direto. A jornada 12 por 36 está aqui, ó. É um post-it que vocês precisam ler. Intervalos não remunerados. Se vocês não têm isso em mente, por favor, leiam. E, claro, o artigo 74, aqui, ó. O artigo 71, parágrafo 4º da CLT, a não concessão de intervalos. Apenas o período suprimido será indenizado, tá? Foquem nisso. Não foi concedido, apenas o período suprimido será indenizado. Intervalo entre as jornadas são as regras gerais, pode passar, os descansos também. E as férias, que é o nosso tópico lá dentro de 19%. Vou pedir para vocês memorizarem a perda do direito das férias, as férias coletivas, que é questão clássica da magistratura, e, claro, a nossa tabela aqui, tá? Tabela de férias do artigo 130. Remuneração é o nosso segundo tópico. Diferenciação entre salário e remuneração, gorjetas, parcelas sem natureza salarial, por favor, memorizem. Gorjetas, classificação. Se a banca quiser complicar a sua vida, ela vai cobrar a classificação das gorjetas. Os adicionais aqui, vocês vão adicionar noturno principalmente. Como eu falei para vocês, a regra geral e as exceções estão aqui. A hora ficta, quem pode, quem não pode. E os adicionais de periculosidade e o adicional de insalubridade. Precisam memorizar por quê? Porque a banca gosta desses adicionais, gosta de falar de insalubridade, gosta de falar de periculosidade. Ainda sobre salário e utilidade, é preciso ver os efeitos desses salários e utilidades, as utilidades que são realmente utilidades, o que não são utilidades, o que tem e o que não tem natureza salarial. Aqui já está indicado para vocês. E os percentuais, tá? Os percentuais são bem importantes, caso não esteja já aí tatuado no seu corpo. Gratificações legais, eu colocaria mais foco nas comissões. E gratificação do 13º, vocês sabem tudo. Eu sei que vocês sabem já tudo, não precisa revisar. Bom, e claro, aqui no nosso material a gente tem
as peculiaridades de cada parcela que não tem natureza salarial. Ajuda de custo, vale transporte, auxílio alimentação, tudo bonitinho para vocês. E aí, parcela dos atletas. Isso é típico de prova da magistratura. Se não cai na magistratura, cai na OAB. Eu acho que são os únicos que cobram esse tipo de questão. Então, para prejudicar, para classificar, estudem as parcelas dos atletas. Os bichos, direito de imagem, luvas, são pouquinhos, gente, ó. Duas páginas. Direito de arena, distribuição, titularidade, natureza, característica. E tem umas novidades aqui de 2021. Vale a pena dar uma lida. Formas e meio de pagamento. Eu acredito que esteja bem tranquilo para vocês. Vocês estão esses meses todos estudando. É do cotidiano da gente. Então, tranquilo. Pode passar direto. Proteção ao salário. Eu já falei para vocês aqui as regras de exceções ao princípio da proteção. Então, estão inclusos aqui. Desconto em folha, tá? Então, de proteção ao salário, vocês vão ler essa parte aqui, ó, de desconto em folha, tá? Mora quanto mais, é uma questão jurisprudencial, então... a indenização por frutos percebidos pela posse de má-fé foi uma questão raríssima que o TRT de Goiás, se não me falta de memória, cobrou, foi a banca FCC, mas a FGV pode cobrar, tá? Inclusive súmula do TST. Equiparação salarial vocês podem passar direto, porque depois da reforma é o que tem lá na CLT. Então, se vocês leram a CLT, ótimo. Só cuidado com o reenquadramento e a prescrição, tá? Porque isso é entendimento de súmula e OJ. Então, equiparação, claro, discriminação salarial, vocês precisam ter em mente, porque é um assunto que tá bem alta, então vale a pena dar uma lida. Nessa parte de discriminação, não de equiparação salarial que tem lá na CLT, tá? Porque aqui na discriminação, isso vai te dar base para responder várias questões relacionadas ao tema, inclusive que está lá previsto explicitamente no seu edital. Alteração do contrato de trabalho, aqui nós vamos focar, na verdade nem era para focar na reversão do cargo, né? Isso já está bem batido, você já tem que saber isso na ponta da língua. Mas revise, porque pode cair. Alterações ilícitas se você não tiver aí uma segurança no seu entendimento. Uso do uniforme, eu acho que é isso que você tem que estudar sobre alteração. E é isso, alteração, transferência. É o básico do básico. Mas tem aqui, ó, cruzeiros internacionais. Se você não sabe nada, eu acho bom dar uma lida, tá? Interrupção e suspensão. E aí, isso tá lá, a gente falou no nosso começo da nossa aula. Vamos falar de suspensão, que são as hipóteses esparsas da legislação. Então, é bom dar uma lida. Interrupção é o artigo lá, 473. E aqui tem tudo explicadinho, tá, gente? É uma boa revisão aqui. Curso de qualificação, layoff. Acho bom dar uma revisada se ainda não tem fixado. Depois nós passamos de interrupção, nós vamos direto para, vamos ver o que temos, extinção do contrato, que também é um tópico que cai bastante nas provas da FGV. Então, de extinção, eu não vou falar de distrato, que eu já falei. Se você tiver dúvida, vai lá no Instagram. Verbas rescisórias gerais. Nomenclaturas, caía muito, tá, gente? Caía muito nas magistraturas regionais, mas eu acho que é assunto batido. Fato do príncipe pandemia, você já sabe, mas, se quiser dar uma lida... Falência, morte do empregado, pessoa física, morte do empregador. Aqui, chegamos ao ponto que vocês precisam ler. Dispensa plurima
ou coletiva. As distinções, as regras gerais, isso tudo você tem que ler. São 2 post-its, gente. Dá uma lida. Aqui chegamos na parte de extinção contratual que eu falei para vocês. Dispensa plurima ou coletiva. Aqui tem as regras gerais e as distinções. São 2 post-its, gente. Vamos ler. Vamos ler para acertar essa questão. Extinção do contrato por prazo indeterminado, distrato, vou passar direto aqui, tá? Passei, voando. Demissão, culpa recíproca, isso aqui tudo vocês já sabem. Eu tenho certeza. Extinção do contrato por prazo indeterminado, vocês já sabem também, justa causa. E obrigações da extinção, e aí foi o que eu falei para vocês. A homologação pelo sindicato foi revogada, mas o empregado estável ainda precisa da homologação do sindicato, tá? O pedido de demissão. Efeitos da quitação das verbas, esse post-it é super importante para as provas da FGV, tá? E aí nós temos multas, que você já sabe, quitação anual, isso tá lá na CLT, tá? E aí um dia alguém, algum momento vai cobrar aquilo ali. Estado de calamidade e legislação de exceção são as regras transitórias aí. Eu acho que isso vai ficar mais para a prova de segunda fase, tá, gente? Não acredito que a FGV vai cobrar isso, mas se você não sabe, não tem noção, esqueceu, dá uma passada aqui. Aviso prévio, eu já falei para vocês, é a proporcionalidade e a contagem do tempo. Garantia provisória de emprego também é importante. E é isso. Aí, nas garantias provisórias de emprego, embora eu não tenha dito lá no começo da nossa aula, que a FGV gosta, mas é uma matéria que caiu muito, mas, gente, mas caiu muito. Muitas provas de procuradorias, de TRTs. Então, vale a pena dar uma revisada. Aí vocês vão revisar o quê? Vão revisar aqui a classificação, não, vocês vão ter capacidade. Pelos estudos que vocês têm, vocês vão ter a capacidade. Gestante, nos casos em que há garantia provisória da gestante. Do acidentados, os elementos. Representante da empresa, tem aquele rolzinho chato ali, depende, formação da comissão, quantos membros. Isso dá uma lida para não ser, né, para não ficar em dúvida lá e perder a questão gratuitamente. Então, os requisitos aqui da previsão legal do acidentado. Dirigente sindical, gente, vocês sabem. Porque se vocês estudaram direito coletivo, estudaram bem, vocês sabem tudo sobre garantia de emprego do dirigente sindical. Representantes em órgãos e comissões, isso aqui toma cuidado com o início da garantia, tá? Que é a nomeação, no caso de Conselho da Previdência Social, e também do curador do FGTS. Então toma cuidado nessa diferenciação, porque você pode ler e acabar passando batido na hora da prova, o nervosismo, ansiedade, enfim. Comissão de conciliação prévia, tomem cuidado também. E outras garantias. E aí a gente vai tratar aqui da discriminação também. Preste muita atenção na questão da discriminação, porque é um tema que está em alta. Fechamos a terceira parte do nosso material. Vamos para a quarta e depois a última parte. E aí a gente encerra essa revisão aqui de direito individual do trabalho. Quarta parte da nossa matéria, do nosso curso, do nosso material aqui para você revisar os post-its mais importantes. A gente vai passar essa parte aqui do cronograma, do sumário. O direito do trabalho. Aí é o ponto 1. Aí, essa parte aqui, se você puder, dá uma lida em todo o ponto 1. Porque a evolução, tem várias teorias, tem doutrina, tem acontecimentos. É uma aula de história e de direito do trabalho. Tá? Mas se você não tiver tempo, se você não, eu era bom de história, eu adorava história, conheço bem, tem uma linha no tempo bem definida na minha cabeça, então eu vou indicar aqui quais pontos você deve dar mais ênfase. E aí, com as características aqui do direito do trabalho,
Pode ver que tem várias teorias, várias definições. Eu acho importante você dar uma lida. Divisão não, direito constitucional do trabalho, direito natureza jurídica, isso aqui você tem bem fixado, tenho certeza. Funções, autonomia, limites da autonomia também, bem tranquilo, tá? Constitucionalismo social, dá uma lida, porque ele tem alguns pontos que vão fazer você relembrar o que foi estudado, inclusive para direito constitucional do trabalho, que é um outro tema, é um outro tópico, fora de direito do trabalho. Origem das palavras, evolução. Aqui a evolução eu acho importantíssimo você dar uma lida, porque tem a linha, aquela linha do tempo que eu falei para vocês, que vai fazer vocês montarem aí dentro da sua cabeça os momentos e os fatos históricos que fizeram com que surgisse o direito ao trabalho. A teoria da organização socioeconômicas, então liberalismo, marxismo, neoliberalismo, ultraliberalismo, eu acho que se a banca quiser complicar, ela vai cobrar essas teorias, tá? Fundamentos, corporações de ofício. É mais fácil ser cobrado em direito coletivo. Se você tem bem em mente direito coletivo, então não precisa, pode passar. E aí temos fases históricas, foi o que eu falei lá no começo da aula. A formação, consolidação, institucionalização, tá? Fase de realmente formação, aí tem cada período, tem cada momento. Eu acho que vai ficar bem tranquilo para vocês criarem uma linha do tempo sobre o direito do trabalho. Inclusive para a segunda fase, tá? Consolidação, crise, transição, reestruturação, vocês vão entender aí praticamente o direito do trabalho. Tem bastante, né? São muitos slides. E aí as fases históricas no Brasil, que vão servir também lá para direito constitucional do Brasil. Institucionalização, advento, mito da outorga. Muitas provas dos regionais cobravam esse mito da outorga. Inclusive, eu acho que na última prova da magistratura foi cobrado. Se vai ser, não sei. Mas se você não sabe nada sobre isso, dá uma lida. E flexibilização e desregulamentação. É bom saber diferenciar uma da outra. Tá? Pode ser uma... Não vai vir uma questão, mas pode vir um item. Sabe aqueles item 1, 2, 3, 4 e 3 e 4 são verdadeiros? Essas questões são bem complicadas. E se vocês souberem a diferenciação, vocês conseguem chegar ao gabarito. Interpretação das normas. Isso aqui é assunto que você estuda lá em Direito Civil, estuda em Processo Civil, estuda em Processo de Trabalho, Direito Constitucional, estuda praticamente em tudo. Todo curso que você faz começa com a interpretação das normas. Então isso eu tenho certeza que já está bem cristalizado, pode passar direto. Só uma coisa, deixa eu ver aqui ó, procedimento analógico, tá? Isso eu gostaria que vocês tomassem cuidado porque já cai em prova. Então isso, dá uma lida e aí passa direto. Aplicação, princípio da aderência. O princípio da aderência contratual é importante porque é bem específico no direito do trabalho. Mas eu sei que vocês sabem que vocês já estudaram lá negociação coletiva, direito coletivo, então isso aqui dá tranquilo. Mas se quiser passar, né, dar uma passadinha de olhos, será bem-vindo. A aplicação do direito do trabalho no tempo e no espaço. Isso precisa realmente de uma atenção, tá? Principalmente por causa da reforma, ainda existem alguns posicionamentos assim bem divergentes, e aqui tem as correntes, os entendimentos, algumas identificações, tendências da jurisprudência. Então, acho importante ler aqui esses 2 slides. Direito antidiscriminatório. Como eu falei, está bem alto esse assunto. Aqui tem essa parte de discriminação, tem todo um conceito, tem vários institutos e vocês precisam, né, repassar aí esses tópicos na véspera de prova. Racismo,
seria bom dar uma lida. Pessoas com deficiência também, alguns direitos. E FGTS. Vamos lá para o FGTS. No FGTS, movimentação da conta do FGTS e a diferença entre saque, rescisão, saque, aniversário, quando pode e quando não pode. Vamos ver se está aqui. Movimentação aqui, ó. Movimentação das contas do FGTS, saque aniversário e saque rescisão. São esses 3 post-its aqui que eu vou pedir para você revisar. Prescrição e decadência. É mais para a segunda fase esse tema. Mas é bom dar uma olhada no quê? Aqui, ó. Elementos integrantes, porque eles vão fazer com que você consiga diferenciar a prescrição da decadência. Causas suspensivas. É importante você saber quais são as causas suspensivas. E aqui, ó, prescrição total, parcial. Isso é uma característica do direito do trabalho. Não vai cair em nenhuma outra matéria. Então, dá uma lida aqui em prescrição parcial e prescrição total. Prescrição intercorrente eu nem preciso falar, até porque é matéria processual. Eu botei aqui por questões de falar da prescrição e porque está lá na CLT. Mas isso é matéria processual. Casos de prescrição, caso vocês não tenham fixado ainda, estão todos aqui. Complementação da aposentadoria é um assunto bem chato, vou dizer para vocês. E então compensa dar uma lida nisso aqui. Exposição ao amianto. Eu acho que é uma boa prova, né? É uma boa questão para cair, porque ela é um assunto aprofundado. E como a prova é complexa, eu acredito que tem grandes chances de cair. Vamos para a nossa última parte do material e já finalizando aqui a nossa aula. Não sei quanto tempo nós estamos aqui em aula, mas eu acredito que seja uma aula bem produtiva, já que vai te direcionar a revisão aqui de direito individual. Não precisa revisar tudo, mas alguns pontos merecem um pouquinho mais de atenção. Vamos para a nossa última parte. E aí, na nossa última parte, a gente vai falar sobre saúde e higiene do trabalho, que tem grandes chances de cair. Acidente de trabalho, como eu falei lá no começo da aula, danos nas relações de trabalho, dano extrapatrimonial, meio ambiente do trabalho, trabalho escravo, que está bem em alta aí, infelizmente. Súmulas e EJs precedentes, eu vou indicar aqui para vocês, tá? Eu não vou falar, não vou mencionar, só vou dar uma lida rápida na indicação. Quem tem um planner, dá uma olhadinha nos últimos dias ali do planner para você ler os enunciados. Segurança e saúde do trabalho, vamos lá. O que ler, o que não ler, o que precisa. Se você não sabe nada de segurança do trabalho, se você não tem costume de ler essa matéria, leia tudo, tá? Leia tudo, porque vai te embasar lá em direito constitucional, meio ambiente equilibrado, acidente de trabalho. E se cair alguma NR, você também vai ter uma noção, mais ou menos, para chegar ao gabarito. Não quer dizer que você vai saber toda a matéria, mas vai conseguir chegar ao gabarito, e isso que importa, você acertar a questão. Você precisa acertar a questão, não importa o modo ou a forma como você alcance isso com base nos seus estudos, tá? Não importa se você não tinha certeza, ou se você não sabia, só sabia que sabia que aquilo era, que você estudou aquilo e aquilo era verdadeiro, e você apostou e acertou a questão. Então, tem que confiar no que você estuda, tem que confiar nos seus estudos, tem que confiar no que você deixou de fazer para estar estudando por causa desse sonho da magistratura. Vamos lá, natureza jurídica do meio ambiente, importantíssimo você saber, e a competência, tá? Legislativa e proteção, isso cai, inclusive lá em constitucional. Regramento, aqui tem as legislações, as proteções, higiene no trabalho, tá? Responsabilidade da empresa, normas regulamentares, eu trouxe as mais cobradas, tá? E trouxe alguns pontos de possibilidade de cobrança,
tá? NR, aqui em vermelho, NR 1516, como eu falei para vocês, atividade de insalubre e perigosa. A FGV gosta muito, então vale a pena dar uma lida nesse material, gente. Órgãos da Segurança e Medicina, programas NR e N9. Cuidado com o programa, tá? O programa de gerenciamento de risco que substituiu o PPRA. Eu cobraria, se eu fosse examinadora, eu cobraria essa questão de vocês, tá? Porque é uma questão de atualidade, é uma questão sobre meio ambiente equilibrado, então eu cobraria pelo menos uma assertiva de vocês sobre isso. Ainda bem que eu não sou examinadora. Interdição e embargo sempre caem em provas da magistratura, vocês têm que saber a diferença. E regras gerais, exame toxicológico, importante saber, ainda mais porque tem um prazo aqui, ó, de janela, tá? Vamos ver, conceito, insalubridade aqui, em segurança do trabalho, eu coloquei mais algumas características sobre adicionais e sobre a insalubridade. Por quê? Porque merece atenção. A FGV gosta, adora isso. Reconhecimento da insalubridade, então isso aqui é fundamental que você leia, tá? Eu não vou identificar aqui, eu não vou indicar quais post-its, eu vou indicar todos os post-its de insalubridade e periculosidade. Comissão interna, CIPA, que mudou o nome, inclusive, se eu fosse examinadora, eu ia falar para vocês. Eu ia cobrar, ia estar lá na prova. Mas eu não sou, então. CIPA, cuidado com a CIPA. As atribuições, as eleições, tá? Eleição de cipeiro, a tendência é ser cobrada. Acidente de trabalho, vamos lá. Acidente de trabalho, claro, as espécies, você tem que ter bem definido o que é espécie, o que é acidente de trabalho, o que é doença ocupacional e o que é acidente por equiparação. E os efeitos, eu acho que o mais importante são os efeitos, tá? Os efeitos do acidente de trabalho, nexo causal, excludentes. Isso aqui é responsabilidade civil. Então, se você estudou lá em direito civil, é a mesma coisa. Aplica os mesmos elementos, dolo, culpa, os mesmos conceitos. Só fique atento à questão dos efeitos no contrato de trabalho e os efeitos fora do contrato de trabalho. Vamos lá, acidente de trabalho. Aqui as regras de pensionamento, gente, ó. Como será calculado? Isso aqui, inclusive, serve para a terceira fase, para a sentença, tá? Grande chance de cair um acidente de trabalho lá, como caiu na última. Então, vocês têm aqui tudo prontinho aqui. Inclusive o STF, as decisões do STF. Responsabilidade civil, vocês estudaram lá. Danos nas relações de trabalho. Foi que eu falei de dano extrapatrimonial. Assédio moral, que é assédio sexual. Ainda tem assédio religioso, eleitoral. Nós tivemos algumas decisões recentes aí sobre o assédio eleitoral. Por fim, discriminação, alguns temas relevantes. Algorítmica. Os algoritmos são ou não são uma forma de discriminação? Tem como a gente prever isso? Tem como a gente limitar esse algoritmo? Sexismo, intolerância religiosa, dumping social, inclusive está lá no edital expressamente, então cuidado. Discriminação LGBTQIA, mais fobia. É importante você ter as definições, os conceitos, para uma eventual questão mais bem elaborada. Outros temas aqui, a gente vai falar de raça, tráfico de pessoas, plataformas digitais, pessoas migrantes, refugiados. Se você não tem noção nenhuma sobre isso, dá uma lida. YouTubers, influências digitais, inclusive no trabalho artístico, as crianças. Mães e pais que expõem as crianças. E aí, pode? Não pode? Meio ambiente do trabalho, ponto 35. Estamos chegando ao final da nossa aula. Meio ambiente do trabalho. É uma questão mais para a segunda fase, eu acredito, tá? Então aqui vocês vão ter legislação, mas tem um ponto aqui, ó. Frigoríficos, tá? Eu acho um ponto bem válido para cair na sua prova. E o amianto, que a gente já falou um pouquinho atrás aí.
Provadores de cigarro é um tema já superado, já batido, todo mundo comenta, então eu acho que não tem nada novo para trazer. Eu acredito que o FGV não vai nem passar os olhos por aí. Direito ambiental, princípios. E aqui eu acho importante dar uma lida, porque são conceitos. E se a FGV quiser complicar a sua vida, ela vai cobrar os conceitos. E tem conceitos muito similares aqui. Poluidor pagador, precaução, prevenção, que pode, né, acabar ali, ó, usuário pagador, aqui, ó, usuário pagador, que pode complicar a sua vida. Fechou? Vamos ver, direito ambiental tem muito princípio, tá? Olha, trabalho escravo contemporâneo é um tópico bastante em alta e que pode vir realmente ser cobrado, pelo menos uma assertiva ou duas assertivas. Leia o Código Penal e esses históricos, legislação brasileira, como eu disse, tudo que é histórico e legislação, ela vai criar em você uma linha do tempo. Isso vai fortalecer o seu conhecimento e fortalecer o seu raciocínio lógico jurídico. Vale muito a pena você dar uma lida aqui nessa parte. Lista suja, embora ninguém comente mais, é um assunto que pode vir a ser cobrado, inclusive porque tem decisão aqui, ó, do STF, tá? Na DPF 509. Configuração e tipicidade, vamos dar uma lida. E de novo aqui a agenda 2030. Competência, tráfico de pessoas e responsabilidades, casos emblemáticos. Aqui eu trouxe alguns casos para vocês. Eventualmente, se a banca quiser na verdade, prejudicar vocês, ela vai cobrar algumas dessas teses aqui, tá? Então eu trouxe aqui, caso você tenha curiosidade em ler. Principalmente esse aqui, ó, Fazenda Brasil Verde, foi um dos primeiros casos, tá? De condenação do Brasil em matéria de trabalho escravo. Se fosse a FCC, cobraria, né, aquela questão assim, sabe ou não sabe? A primeira condenação em matéria de trabalho escravo contemporâneo foi, e aí colocaria ali as assertivas para você chutar, porque se você não sabe, você chuta. Súmulas EOJs e precedentes. Aqui existem várias súmulas aqui do TST. Por que tem essas súmulas? São súmulas que eventualmente não foram citadas dentro do material ou pela redação pode te confundir. Então, por isso que elas estão aqui. Estão separadas por assunto. Vale a pena ler se você tiver tempo, tá? Se não tiver, toca a ficha. Porque você tem uma noção, tem um conhecimento, tem uma presunção que vai te dar um raciocínio lógico jurídico para acertar a questão. Súmulas do TST, OJ, súmulas, orientações aqui, súmulas trabalhistas, súmula vinculante, eu acho importante a de número 4, súmulas trabalhistas do STF aqui, ó. Todas essas aqui eu faria uma leitura atenta, não só para direito do trabalho, mas para direito constitucional. Como eu disse, a FGV adora decisões do STF para cobrar lá em direito constitucional. Eu realmente faria essa leitura. E é isso, gente. Chegamos ao final da nossa aula, da nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí, comenta. Se ficou alguma dúvida, comenta. Desculpa alguma coisa se o cachorro latiu, se houve algum barulho, porque, né, a gente não pode controlar. Vocês sabem mais do que eu que existem coisas externas que a gente não pode controlar nessa trajetória de estudos. Então, fica firme, confia no que você estudou, foram meses de preparação. Você deu o que você podia, tá? Seja grato por isso. Seja grato porque você teve condições de estudo, você teve material. Então, confia no seu taco. Confia nos seus estudos, confia na sua memória. Tente relaxar um pouquinho, faça uma meditação. Ah, não sei meditar. Fecha o olho, escuta o silêncio, tá? Acho importante para você chegar bem tranquilo na hora da prova e fazer
dar o primeiro passo para sua realização, para o seu sonho. Dicas para a prova. No dia, tá? Durmam. Eu sei que vocês estão há meses sem dormir, mas do sábado para domingo durmam, tá? Se vai pegar a estrada cedo, durma mais cedo no sábado, tá? O que você estudou, estudou. O que não estudou, pronto. Pode ser que nem caia. Então, durma. Leve água, leve um docinho para fazer na hora da prova, porque às vezes você já está cansado e só aquele movimento de você pegar, abrir e mastigar, isso te dá uma nova disposição para terminar a prova. Caneta de material transparente, pelo amor de Deus. Não vai chegar lá com caneta vermelha, rosa, amarela, tá? Verde. Já vi aluno querendo fazer caneta, querendo fazer prova com a caneta verde. Lápis, borracha, régua, se tiverem lá na frente vendendo, não comprem régua a R$15, porque não pode usar régua, não pode usar borracha, não pode usar lápis, não pode usar nada, é só caneta. Leve de casa, tá? 4, 5, 10 canetas, se você é inseguro. Leve 10, porque se o amiguinho precisar, não custa nada emprestar, certo? Faça o bem, vai te fazer muito bem quando você faz o bem, certo? Boa sorte, muito obrigada pela sua atenção, espero que vocês tenham terminado aí, chegado até o final. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Peço para vocês dar um like aí, compartilhar com um amiguinho, compartilha com o inimigo também, tá? Não tem problema. E é isso, gente. Boa sorte, boa aula. Vamos ver se a gente faz aqui, né, a hora que saiu a prova. Vamos ver se a gente já começa o nosso próximo vídeo respondendo as questões da magistratura, da prova da magistratura. Me sigam lá no Instagram, prof.minutoconcurseira, que tem muitas dicas, até a data da prova eu ainda vou colocar muita coisa lá, muitos post-its, inclusive alguns post-its aqui que eu falei para vocês lerem, vai estar lá nos stories. Então é isso, gente. Muito obrigada. Compartilhem, curtam, comente. E se esse vídeo chegar a 500 curtidas, eu faço uma revisão sobre a jurisprudência para a sua prova até sexta-feira, para postagem aí no sábado, tá? Se até sexta-feira de manhã, meio-dia, que é o horário que eu consigo, porque à tarde o cachorro fica latindo, mas eu consigo fazer aí, gravar o vídeo de jurisprudência para você ficar bem tranquilo, tá bom? Um beijo e boa sorte!